Babies, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Prontos para mais matemática? Vamos lá com a Tirili? Olha só, nós vamos começar a ver um conteúdo novíssimo, certo? E a gente vai começar sistema métrico decimal, as medidas. E tem vários conteúdos com essa base, então isso aqui é a base de tudo, tá, gente? Então, por favor, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo para ele poder ficar sempre em movimento aí e a gente tirar dúvida de muitas mais pessoas do que além da gente mesmo, né? Então, Tirili preparou esse vídeo bem legal. Conteúdo pequenininho, são vários conteúdos com o mesmo tema, tudo ligado às medidas. Combinado? Então, vamos lá entender esse mundo aí das medidas. O sistema métrico decimal, ele foi criado porque aconteceu vários problemas. Olha só, há muito tempo, os seres humanos têm a necessidade de determinar o tamanho das coisas. Você percebe que a humanidade ela sempre teve em evolução. E quando a pessoa tem um comércio, por exemplo, né, assim, antigamente, né, no início, que as pessoas estavam se organizando socialmente, por exemplo, não tinha um padrão, né? As medidas eram todas desiguais. Cada um inventava ou criava sua própria medida. Então, ao redor do mundo, né, quando, por exemplo, na época das especiarias, como é que eu podia imaginar se 1 quilo na França era a mesma medida de 1 quilo em Portugal? Ninguém sabia, né? Cada um criava sua própria medida. Então, pessoas magníficas, inteligentíssimas, certo? E muito influentes, elas criaram um sistema métrico decimal, que é um sistema de medidas padrão para o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro segue essa medida. Antigamente, as pessoas usavam o palmo, olha só, que é a abertura da mão, do dedo mindinho ao dedão aqui, ó. Tá vendo? É um palmo. As pessoas usavam a medida do seu pé. Não, tem 10 passos. Não, olha só, aqui dá 10 passos. Então, a pessoa usava também vários outros tipos para medir, para verificar o tamanho e a dimensão das coisas. Porém, olha só, a utilização das unidades de medida diferentes geravam problemas, principalmente no desenvolvimento do comércio entre os povos. Se cada um tinha uma medida diferente, então qual era aceitável, né? Então a gente tem que entender o processo por aí. Portanto, era necessário padronizar as unidades. E assim foi feito em 1791. Cientistas de vários países se reuniram na França, né, e criaram o Sistema Único de Medidas, que é chamado de Sistema Métrico Decimal. Nesse sistema, o metro, grava aí que isso é questão de prova, hein? O metro é a unidade padrão que uniformiza o sistema de medidas de comprimento em todo o mundo. Então, o metro, né, eu vou pegar aqui uma régua, ó. Você vai perceber que ela é enorme, tá vendo, ó? Mas ela não tem nem 1 metro, ela tem 50 centímetros, ó. Meu dedinho aqui, ó. Tá vendo? Olha só como é grandona, né? Então, olha só. Vou passar aqui para você ver. O metro tem como origem a palavra grega metron, que significa que mede. Em 1899, o Borel Internacional de Pesos e Medidas definiu o metro como a distância entre duas marcas feitas em uma barra de liga de platina, irínio a grau zero. Como grau zero? Porque toda medida vai começar com zero, ó. Tá vendo? Toda medida, ó. Precisa começar com zero, não é com 1, é com 0. Tá vendo? Dá para ver aí? Pronto. O metro foi adotado oficialmente no Brasil em 1928. Olha só aí a menininha sendo verificada a sua medida, né?
Aí, para que você possa entender outras medidas, porque o metro é o padrão. Pronto, já fini. Mas vai existir outras medidas, e é isso que eu vou falar para você, e daqui para frente a gente vai ver inúmeras formas e muitos cálculos com medida, então se liga aí, tá? Olha só, o metro, ele tem os seus múltiplos, são as medidas maiores que o metro, então vem antes. E os submúltiplos, que são as medidas menores que o metro, tá? O metro tá aí no meio, é a medida padrão. Então, você vai ficar agora de olho para a sua telinha, olhando no metro. Antes dele, valendo 10 metros, nós temos o decâmetro. Antes do decâmetro, valendo 100 metros, nós temos o hectômetro. Antes do hectômetro, valendo 1000 metros, nós temos o quilômetro. Esses são os múltiplos do metro. São medidas maiores do que o metro. O metro é o padrão, beleza? Agora vamos para as submedidas, que são os submúltiplos. Você vai perceber que é chamado de submúltiplo, porque são medidas que são multiplicadas de 10 em 10, tá? Vamos lá. E agora divididas em 10 em 10. Submúltiplos menores do que o metro, nós vamos ter o decímetro. É o metro dividido em 10 partes, por isso que você está vendo em número decimal, 0,1 metro. Agora vamos ter o centímetro, muito utilizado nas costureiras, quando a gente vai comprar uma peça de roupa. É uma medida muito utilizada por nós no dia a dia, o centímetro. É o metro dividido em 100 partes, por isso que ele está em número decimal, 0,01. E vamos ter o milímetro, que são esses pontinhos aqui, ó, da régua. Tá vendo? Que é o metro dividido em 1000 partes. Por isso que é número decimal 0,001. Você já viu isso em número decimal. Beleza? Então, tá aí os múltiplos e os submúltiplos do metro. Não é legal? Bem simplesinho, pessoal, esse conteúdo. Agora uma curiosidade, instrumentos para medir comprimentos. Veja alguns instrumentos que podem ser utilizados para medir o comprimento. Você vai ter uma régua graduada, que é essa que eu tô aqui na mão, ó, tem de várias formas, tem ela de papel, de plástico, tem ela de tudo quanto é jeito. Tô procurando aqui uma de plástico, não tô achando a minha de papel, aliás. Só essa daqui, ó, de acrílico. Certo? Ok? Essa é a régua graduada, tem aí. Temos também o micrômetro, né, para poder medidas bem miudinhas. Temos as trenas, fita métrica, paquímetro. E temos o metro do carpinteiro, que é aquela madeirinha que abre assim todinha, que os mestres de obra, de construção, eles utilizam muito. Então, aí você tem alguns, não são só esses, mas alguns instrumentos que medem os comprimentos. Não é legal esse conteúdo? Gente, é massa demais. Então, fica ligado na gente, se inscreve aí no canal, dá o seu like, que vai ter muito mais coisas. Vamos aprender a calcular, vamos aprender muito, muito, muito mais. Se liga aí, hein? Tchau, tchau.